Na porção dessa semana, Vayeshev, tem a terrível história da venda de Yosef por seus irmãos. Os irmãos venderam Yosef, venderam José como escravo para o Egito. E os irmãos estavam pastoreando os rebanhos num lugar distante, e Yosef estava em casa com Jacó, com o pai Jacó. E Jacó mandou Yosef ir ver se estava tudo bem com os irmãos. Mas o que está escrito na Torá é que Jacó falou para Yosef: Lerna, vai por favor, re'e et shlom achicha ve et shlom atzon. Vai por favor, vê o que estão fazendo teus irmãos e me contam. Mas em hebraico está escrito shlom achicha. Shlom, entre outras coisas, quer dizer paz. Vai ver se teus irmãos estão em paz, mas também quer dizer estar completo, estar perfeito. Vai, por favor, ver a paz dos teus irmãos, ver a perfeição dos teus irmãos, porque no começo da porção, José tinha visto os irmãos fazendo coisas erradas, ele tinha visto o mal nos irmãos, e ele tinha contado para o pai, ele tinha falado mal dos irmãos para o pai, ele tinha contado para o pai a coisa errada que ele tinha visto os irmãos fazerem, alguns dos irmãos fazerem. E eu ouvi do Mihalberg que o Tiferet Shlomo fala que é prejudicial ver o mal nos outros e falar mal dos outros. Então tem um famoso, conhecido versículo dos Salmos: Mi raish erafetz haim ohev yamim lirot tov. Quem é o homem que ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? O que se esforça para ver o bem nos outros. Quem merece uma vida longa? Aquele que se esforça para ver o bem nos outros. Quem ama a vida e deseja ter uma vida longa precisa se esforçar para ver o bem nos outros. Por quê? Como que funciona? Então, quando uma pessoa vê o mal nos outros, ela imediatamente cai na influência das forças negativas. Por exemplo, o Midrash conta que quando o Criador foi criar o mundo, ele consultou os anjos para saber a opinião deles. E um grupo de anjos viu a negatividade que existe no ser humano, viu o forte egoísmo que existe dentro do ser humano, e ele opinou que a humanidade não deveria ser criada, que era melhor a humanidade não ser criada. E esses anjos caíram. Eles tinham razão, mas mesmo assim caíram. Mesmo tendo razão, por terem visto o mal na humanidade, eles caíram. Lição: quem vê o mal nos outros, cai. Quando você vê o mal em outra pessoa, você cai. E os anjos, a gente aprende que os anjos não têm livre-arbítrio. Eles seguem a vontade do Criador. Então, eles fizeram exatamente o que tinham que fazer. Então, a queda desses anjos não foi um castigo. Se eles fizeram exatamente o que eles tinham sido criados para fazer, eles seguiram a vontade de Deus, isso não pode ser um castigo. Foi uma consequência. Foi uma consequência da lei espiritual, que é: quem vê o mal nos outros, cai. Quando você vê o mal em outra pessoa, você abre uma porta para o caos e para a escuridão na sua vida, porque o semelhante atrai o semelhante. Quem vê escuridão, atrai a escuridão. Além disso, quando uma pessoa vê o mal no outro, o Criador tira a proteção espiritual da pessoa. Porque quando a gente vê o mal no outro, ao ver o mal no outro, a gente está dizendo: ele não devia ter caído. Caiu por culpa própria. Olha, a culpa é dele de ter caído. A gente não está percebendo que o único motivo para nós mesmos não termos caído também é que o Criador está nos ajudando e nos dando proteção, está nos segurando. Então a gente está dizendo que é melhor que a outra pessoa por causa de nós mesmos, por causa do nosso poder. Olha, tá vendo? Eu não caí. Você só não caiu porque o Criador está te protegendo, porque o Criador está te dando força. A gente não está reconhecendo que a gente só está numa situação mais elevada por causa da proteção divina, por causa da ajuda do Criador. Aí o Criador retira a proteção. Ah, você está falando mal do outro? Vamos ver como é que você fica se eu tirar a tua proteção. Então, só quando você não olha para o mal do outro, você pode fazer o bem. A gente precisa se esforçar para não ver tanto o mal nos outros e ver o bem. Então, Jacó teve uma visão profética. Ele viu
que Yosef estava correndo um grande perigo de ser vendido para o Egito, ou coisa pior ainda podia acontecer com ele, que isso ia trazer anos de sofrimento para toda a família, como de fato acabou acontecendo. E por isso, Jacó falou para Yosef, Jacó falou para José, Lerná, vá por favor, re'e et shlom achicha, vai ver o bem dos seus irmãos, vai ver a perfeição, a completude dos seus irmãos. E Jacó sabia que José era um tzadik, Yosef era tzadik, José o justo, ele era um justo, e que tudo que ele estava vendo era verdade. Mas isso traz uma consequência espiritual. Ver o mal, focar no mal, mesmo sendo verdade, traz uma queda. Então por isso ele implorou, vai por favor, ver a bondade dos seus irmãos, vai ver a perfeição dos seus irmãos, re'e et shlom achicha. Tenta não ver nada de errado com eles. Se esforça para não ver nada de errado com eles. E você foi e não conseguiu ver a perfeição, a bondade nos irmãos. E todos eles tiveram que passar por anos e anos de sofrimento por causa disso. Então, de novo, diz os Salmos. Mi'aish havetz chaim ohev yamim lirot tov. Quer ter uma vida longa e feliz? Se esforça para ver o bem. Então, que a gente consiga ver o bem nas pessoas, focar no bem, para ter cada vez mais luz e sempre ter proteção divina nas nossas vidas. Amém.